casa. Abençoe, Senhor, cada um que se dispôs a estar aqui na casa do Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, de maneira sobrenatural. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ministrar sobre a tua vida o poder do Espírito Santo nessa noite. O Espírito Santo, ele nos reveste, o Espírito Santo nos santifica, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos fortalece. Quando você começa a perceber que as coisas elas vão recuando, quando você começa a perceber que as suas forças elas estão indo embora, é momento de você mais uma vez buscar o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo nos enche, quando nós estamos transbordando na presença do Espírito Santo, não somente nós estamos recebendo, mas as pessoas que estão ao nosso redor também estão sendo tocados por esse transbordo do Espírito Santo em nossas vidas. É igual um copo, quando ele é cheio de água, ele transborda. E se você colocar um copo embaixo dele, todo aquele transbordo que está saindo daquele copo, cai no copo que está embaixo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o poder de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Para que você possa servir a Deus, para que você possa ser blindado por Ele, e para que você possa viver a vida plena que o Senhor Jesus garantiu para nós, amém? Então o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite para te ungir. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para que você possa transbordar na presença dEle. Para que você possa ser cheio do poder, cheio da unção. Davi, ele era um homem ungido por Deus. E nós vemos vários momentos da vida de Davi, que ele, depois de ter recebido uma unção do Senhor, ele venceu muitos desafios. Para que você possa romper, para que você possa vencer muitos desafios, você precisa da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. É o Espírito Santo que vai impedir você de fazer com que as suas atitudes, os seus comportamentos sejam guiados pela carne. O Espírito Santo, ele nos faz aproximar de Deus. O Espírito Santo, ele nos consola. O Espírito Santo, ele nos empodera. E ele está aqui nessa noite para derramar essa unção sobre você. A primeira unção que Davi ele recebe foi quando Samuel chega na casa de Jessé. E Deus orientou que ele deveria ungir ali, entre os filhos de Jessé, o rei, o futuro rei de Israel. E quantos se recordam que quando Deus dá a orientação de unção, ele fala para que Samuel não olhasse a aparência, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Então, por detrás das malhadas, vem Davi, aquele que aos olhos das pessoas não tinha nenhuma probabilidade de ser um rei, mas Deus estava enxergando ali naquele menino pequeno um grande rei, um grande homem de Deus. E quando a gente fala que é um menino pequeno, é porque ele não só não tinha, a estrutura física como o dos seus irmãos guerreiros. Eu digo que essa estrutura pequena, ela pode ser uma estrutura de status. O status dele ali na sua família, aquilo que ele desempenhava como função, era considerado algo insignificante. Mas dentro dele havia um coração que Deus se agradava. E sobre ele a unção de Deus foi derramada. Depois dessa unção, lá de 1 Samuel 16, no capítulo 16, a partir do versículo 14, o que acontece? Um espírito maligno começa a perturbar Saul, e Davi já tinha sido ungido por Samuel. Saul, perturbado por aquele espírito maligno, Deus então já tinha derramado a unção sobre Davi. Ele pede para que alguém pudesse encontrar, alguém que pudesse tocar para que o seu coração seja acalmado, viesse
a ter paz. E nós vemos na passagem que quando Davi, ele começa a tocar, aquele espírito imundo sai da vida de Saul. Você sabe por quê? Porque a unção de Deus estava sobre Davi. Quando o Espírito Santo te unge, você tem unção para vencer demônios. E essa mesma unção que estava sobre a vida dele, fez com que ele pudesse ser autorizado por Deus para vencer gigantes. A unção que Deus derrama sobre a tua vida é para você vencer demônios e vencer gigantes em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 16, 14 e 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, ou seja, Deus permitiu, porque o Espírito Santo já não estava mais sobre a vida de Saul, então o espírito maligno encontrou ali lugar, né? Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Aqui é um versículo super importante, entre vários da palavra de Deus, que aquilo que você ouve contamina você e pode roubar a tua unção ou pode ungir você. Aquela música tocada por um homem de Deus fez com que aquele espírito maligno saísse da vida de Saul. Agora, quantas pessoas estão decidindo ouvir aquilo que não é de Deus e ao contrário daquele espírito sair, legiões, demônios estão entrando na vida das pessoas, por músicas que Deus não se agrada, por falas que Deus não se agrada, por conversas que Deus não se agrada. A unção que Deus vai derramar sobre a tua vida, a unção que o Espírito Santo de Deus derramou sobre você, vai fazer você vencer demônios, vai fazer você vencer gigantes em o nome de Jesus. Aquilo que você ouve faz com que você seja uma pessoa ungida, uma pessoa fortalecida, uma pessoa poderosa em Deus. O segundo momento que nós vemos que Davi recebeu a unção foi no Monte Hebron, que significa aliança. Deus naquele momento derramou unção sobre ele para que ele pudesse governar sobre Judá. Então o filho de Saul começou uma grande rebelião, Isbosete, e ele então venceu Isbosete, e Deus derramou unção sobre a vida de Davi, para que ele pudesse exercer primeiro o seu reinado em Judá. Você sabe por quê que nós precisamos de unção para governar? Porque é esse o propósito de Deus, para que eu e você pudéssemos ter uma vida plena, conforme a palavra do Senhor, uma vida não de ausência de dificuldades, mas uma vida cheia da unção do Espírito Santo, para vencer os gigantes, para vencer os demônios, para vencer as dificuldades. A diferença está aí, é na unção de Deus. Quando você estiver enfraquecido, territórios que você precisa tomar, situações que você precisa vencer, você precisa de uma unção nova do Espírito Santo sobre a sua vida. Você que quer viver algo novo do Senhor, uma unção nova precisa vir sobre você. E é isso que o Espírito Santo tem para nós, é um transbordo do poder da unção dele. Então todas as vezes que você estiver se sentindo paralisado, busque a unção do Senhor, que vai te estabelecer, que vai te ungir em nome de Jesus, amém? O reinado de Saul era um reinado carnal. Saul, ele representa a carne, ele era conduzido pelas suas emoções, ele era conduzido pelos seus sentimentos, ele foi até visitado por Deus, mas ele não tinha coração para que o Espírito Santo de Deus pudesse continuar enchendo a vida dele. Ele não era cheio do Espírito de Deus, ele foi visitado por Deus. Pessoas que são visitadas por Deus, mas não tem coração para continuar sendo cheio por Deus, não permanece. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisamos buscar
continuamente e termos um coração disposto a obedecer. Essa era a diferença de Davi. Por isso que quando ele pecou, o Senhor o perdoou, o Senhor o restituiu, porque ele tinha coração. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a passar pelo processo. O Espírito de Deus o visitou, ele foi ungido para governar sobre Judá. Depois, mais à frente, nós vemos no capítulo 5, que ele recebe uma nova unção do Espírito Santo para governar todo Israel. Cada momento que você vive na sua vida, você precisa de uma unção nova. Se você está com um desafio, você precisa de uma unção nova. Se você precisa conquistar um território, você precisa de uma unção nova. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, você precisa de uma unção nova. E a unção de Deus sobre a sua vida vai te autorizar a vencer gigantes, a vencer demônios, a vencer tempestades, a vencer tudo que estiver na sua frente. Porque o Senhor vai te habilitar a atravessar o mar, a fechar a boca do leão, a curar enfermos, a ver o sobrenatural. Esses são os sinais daqueles que creem em meu nome. Enfermos serão curados. Pessoas que estão sendo cativas de Satanás serão libertas. Milagres, prodígios, sinais daqueles que creem. Você vai ver o sobrenatural. A unção de Deus vai te visitar, vai te autorizar e você vai vencer em nome de Jesus, amém? Isso não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades. É por isso que o nosso coração precisa estar rendido no altar de Deus, arrependido todos os dias. O que vai fazer com que a unção de Deus seja derramada sobre você é um coração arrependido, é um coração entregue, é um coração humilde, é um coração que deseja ser cheio, é um coração que deseja ser transformado. Saul não foi transformado, ele não aceitou ser transformado. Ele foi visitado por Deus, mas ele não foi transformado. A questão não é você ser visitado por Deus, mas é você ser transformado pelo Espírito Santo. É você deixar o Espírito Santo fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E quando o Espírito Santo te visita verdadeiramente, você não é mais a mesma pessoa. Você não volta para o mundo e faz o que você fazia. Você não fala mais o que você falava. Você não pensa mais o que você pensava. Porque tudo se fez novo. Saul não tinha coração. É por isso que ele não foi estabelecido. Mas Deus encontrou em Davi um coração. E eu quero saber quantos aqui Deus vai encontrar um coração que busca, um coração que quer ser cheio. Quantos aqui querem transbordar com a unção do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus? O Espírito Santo, eu creio com todo o meu coração que Ele vai nos ungir para viver coisas novas e maiores em o nome de Jesus. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar a cada dia mais o Espírito Santo para sermos cheios e transbordar. Deus não quer que você apenas seja visitado por Ele. Ele quer fazer morada em você. Ele quer encher a tua vida. Senão você vai ter uma vida cristã muito comum. E tem pessoas que não creem no que o Espírito Santo pode fazer, na plenitude do poder de Deus. Quando nós buscamos o Espírito Santo com todo o nosso coração, nós devemos ir para um outro plano de nível, de vida espiritual, de vida cristã. E esse plano foi preparado pelo Espírito Santo quando Ele te visitar, quando Ele te tocar, quando Ele te ungir. É por isso que nós precisamos, quem não foi ainda batizado com o Espírito Santo, buscar esse batismo, que é uma experiência gloriosa, poderosa, onde nós somos avivados, vivificados, aonde nós experimentamos da plenitude do poder de Deus. E o que nós precisamos? Nos arrepender, crer em Jesus Cristo e crer no poder de Deus, desejar o poder de Deus. E ali o Espírito Santo nos enche, nos transforma. Você não desiste quando você está cheio do Espírito Santo. Você não peca quando você está cheio do Espírito Santo. Você não recua quando você está cheio do Espírito Santo. Você não pensa em abandonar o Senhor quando você está cheio do Espírito Santo. Pelo contrário,
Quando você está cheio do Espírito Santo, você não vê o impossível, você não vê limites, e é essa unção que Deus vai derramar sobre você, para te capacitar para a obra, para você ter fé, para você ser uma pessoa ousada em nome de Jesus, para você ser boca de Deus, para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. E o Espírito Santo também, ele vai te visitar, para que o seu eu interior seja transformado, trazendo santidade. O Espírito Santo quer te separar das pessoas lá fora. Você é um santo lá fora, você é a luz do mundo, e se nós não formos cheios do Espírito Santo, as nossas vestes vão se sujar. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai ser luz lá fora. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus, você não vai ter força, você vai voltar para o mundo, você vai duvidar do poder de Deus. Quando você estiver com as suas forças indo embora, busque o poder de Deus, porque essa unção vai te renovar. Tem dias que nós acordamos e nós não estamos bem. Isso acontece com todo mundo, com o ser humano. Todos aqui têm batalhas, têm desafios, mas sabe o que vai fazer você prevalecer e vencer os seus gigantes? Esses demônios que estão te perturbando, te afrontando, é o poder do Espírito Santo que há na sua vida. É a unção de Deus sobre a sua vida, que vai te trazer ideias, que vai te trazer direções, que vai trazer um avivamento para você, que vai te ungir os seus lábios para levar uma palavra para quem precisa, que vai transformar os seus pensamentos. É o Espírito Santo habitando na sua vida. E quando o Espírito Santo nos visita, quando o Espírito Santo nos enche, e nós desejamos ser transformados e tocados por Deus, nós começamos a desenvolver os frutos do Espírito. E se você ainda não está produzindo esses frutos, você não vai produzir eles no futuro. Porque para a gente colher no futuro, para a gente produzir mais frutos no futuro, a gente precisa começar a produzir no presente. Ah, pastora, mas eu aceitei a Jesus Cristo, eu sou salvo. Amém. A salvação é um fruto futuro de uma decisão. Você foi salvo. Quando você morrer, você está em obediência no Senhor, teu coração está em Deus, você crê em Jesus Cristo, você recebe a salvação, você continua no Senhor. Mas você vai usufruir da vida eterna quando você morrer. Então, é algo futuro. Só que se eu não sou capaz de produzir os frutos do Espírito Santo, como então, de que forma eu serei tão abençoado? Se eu não sou capaz de experimentar da palavra de Deus, nos frutos que o Espírito, Ele quer que nós desenvolvamos, como então eu tenho tanta certeza da minha salvação assim? Ah, pastora, mas a salvação é gratuita, eu preciso crer em Jesus. Amém. Mas você crê em Jesus, mas não é transformado? Você crê em Jesus, mas não tem os frutos do Espírito? Você crê em Jesus, mas você não obedece a Jesus? Você não obedece à palavra de Deus? E esses frutos são Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando você crê em Jesus Cristo, de todo o seu coração, você tem fé, você se arrependeu e você crê, você é salvo. Mas para você usufruir das promessas de Deus, você precisa ser transformado de todo o seu coração, você precisa ser cheio do Espírito Santo e desenvolver os frutos do seu Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram Agora aqueles que creem em Jesus não crucificam a sua carne, pertence a Cristo? Não pertence a Cristo. Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Então, nós temos aqui vários frutos que, quando nós somos batizados, cheios, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós começamos a desenvolver a nossa decisão com o Espírito Santo em nós, ela produz esses frutos, amém? É por isso que quando você tem esse encontro com Deus, você não é mais a mesma pessoa, porque o Espírito Santo ele começa a trabalhar em você, e você vai ser confrontado com muitas coisas, só que não é do dia para a noite, você não vai acordar e já ter pronto esses dons, esses frutos, não é do dia para a noite, eu recebi o Espírito Santo e amanhã eu já tenho paciência, eu já tenho o fruto da paciência. Você vai ter situações que você não vai poder mais agir pela carne, que se você agir pelo Espírito, o Espírito Santo vai te recompensar, o Espírito Santo vai te fortalecer, e o Espírito Santo vai te transformar, e você vai receber esse fruto, você vai conseguir ter esse fruto, por causa da sua decisão de negar os desejos da carne, de negar os desejos do seu coração, para viver conforme o Espírito. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele nos vivifica, Ele nos transforma, Ele produz em nós frutos, quando nós decidimos nos encher, quando nós decidimos buscar, quando nós decidimos ter um coração como o coração que Deus encontrou em Davi, um coração que amava a sua presença, que tinha temor à sua presença, nós começamos a produzir esses frutos, e nós vencemos todas as batalhas, porque o poder do Espírito Santo está sobre nós, amém? O poder de Deus está aqui para ser derramado sobre a tua vida, para te ungir, para te ajudar a desenvolver os frutos, para que você possa ter decisões, para que você possa ser pleno. Ele vai te conduzir a pisar em lugares que você nunca pisou, a entrar em caminhos que você nunca jamais pensou, porque são caminhos preparados por Deus, territórios preparados por Deus, mas você vai precisar de uma unção nova para isso, e eu creio que o Espírito Santo está aqui para te ungir em nome de Jesus, amém? E nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Se você não produz os frutos do Espírito, busque o Espírito Santo nessa noite, decida em relação à sua vida cristã, à sua vida com Deus, porque você não vai ser conduzido mais pela carne, a sua decisão vai fazer com que você seja cheio do Espírito Santo, a sua decisão de tocar o céu, a sua decisão de estar derramado na presença de Deus, fará com que você experimente do poder dele e desenvolva os frutos do Espírito, em nome de Jesus, amém? Então eu quero convidar você inicialmente a colocar a mão no seu coração, a entregar a sua vida ao Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a buscar com o Senhor de todo o seu coração, entregar a sua vida a Jesus, a ter uma decisão na presença de Deus, de ser cheio dEle. Se você ainda percebe que a carne tem dominado você, é tempo de você decidir para ser cheio do Espírito Santo, senão você não vai ter os frutos do Espírito. Senão você não vai ter força para desenvolver os frutos que só o Espírito pode nos ajudar a ter. Busque a presença do Espírito Santo com todo o seu coração. Eu sei que se você crê em Jesus, você será salvo, mas não é só crer, é ter uma vida derramada aos pés de Jesus, é ter um coração que busca a presença do Senhor, e a presença dele está aqui para te fortalecer. Você que se encontra desanimado, enfraquecido, eu quero te dizer que isso não é normal. Isso é algo do inferno para derrubar você. E se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai estar fortalecido para vencer demônios e gigantes. Mas a sua decisão de estar aqui na presença de Deus, recebendo essa palavra, buscando a presença do Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te ungir para você vencer todas essas resistências que você tem enfrentado, que está diante de você.
em nome de Jesus, amém? Levante as suas mãos agora para o alto e comece a buscar o Espírito Santo de Deus. Você que quer receber uma unção do Senhor, o pastor João Paulo, que é um homem de Deus, vai estar ministrando essa unção sobre a sua vida, para que você seja cheio. E você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, que nós vamos estar ministrando. Você que tem um anseio de ser batizado com o Espírito Santo, eu quero convidar você também a sair do seu lugar e vir aqui, que nós vamos ungir você, nós vamos ministrar sobre a sua vida. E eu sei que os céus vão ser tocados com o seu clamor, com a sua oração. Enche, Espírito Santo, enche esse lugar. Fortaleça aquele que está fraco. Fortaleça, Senhor Jesus, aquele que está desanimado. Que algo novo venha. Enfermidades que estão paralisando as pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa tocar em o nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo, o poder que há no nome de Jesus, possa colocar por terra enfermidades, possa colocar por terra demônios. Em o nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, neste momento a unção dos céus e pedimos, ó Pai, batiza com teu Espírito Santo. Senhor, vivifica, traz um avivamento, Pai, em nome de Jesus. Busque a presença do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo nessa noite, busque com todo o seu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante as suas mãos aos céus e busque. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, Senhor, derrama sobre nós, vem comer, enche, Senhor, os corações, enche com teu Espírito, traga o avivamento dos céus. Toca, Senhor, em cada vida, fortaleça, traga, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisamos em Ti. Oh, Senhor, aquele que precisa ser curado, aquele que precisa ser liberto, aquele que precisa ser renovado, aquele que precisa ser fortalecido, em nome de Jesus, receba o novo de Deus. Busque com todo o seu coração, busque ser cheio do Espírito Santo, busque ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, e enche-me de novo. Vem, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Põe a mão sobre a sua mente. Senhor, derrama o teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, recebemos a tua unção sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida. Tira toda dúvida, tira todo pensamento que não é teu. Visita, Senhor. Senhor, tira pensamentos de discórdia, tira pensamentos, ó Deus, carnais. Que o Senhor possa encher com o teu Espírito, que o Senhor possa trazer, Senhor, a tua unção para a mente e para o coração.
no Senhor. Traga a tua verdade. Unge, Senhor, cada homem, cada mulher de Deus que está aqui, que precisa pisar e tomar posse de novos territórios. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. Derrama o teu sangue, Senhor, blindando a mente e os corações. Pessoas que precisam ir para um outro plano de vida cristã, pessoas que querem crescer espiritualmente, pessoas que querem crescer em alguma área da sua vida. Senhor, derrama unção para ser promovido, unção para crescer financeiramente, unção para ter bons relacionamentos em casa, unção para ser uma pessoa melhor, unção para pisar em novos territórios, em nome de Jesus, amém. Você que crê, vamos aplaudir o Senhor e glorificar o nome santo do nosso Deus. Diga: eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio que a tua unção está sobre a minha vida, em o nome de Jesus, amém. Vamos nos assentar. Vou chamar agora os nossos vídeos de avisos. Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo. Paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos que podemos sarar a terra. Seja para rir ou chorar, estamos juntos. Juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. Ajuda aí, Breno. Aceso ou apagado? A paz do Senhor, a essa igreja linda. Vamos continuar, adorando nosso Deus, porque este momento também é um momento de culto, é um momento de adoração ao nosso Deus, amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nos versículos 9 e 10. Declara assim a palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Teus celeiros se encherão plenamente e os seus lagares transbordarão. Amém? Você pode aplaudir essa palavra poderosa. Eu já ouvi muitos pregadores, muitas pessoas falando esse versículo, pregando sobre esse versículo em momento de oferta. E geralmente, a gente é levado a ficar focado aqui no versículo 10, que diz: os teus celeiros se encherão plenamente e os teus lagares transbordarão. Então a gente sempre liga a oferta, os nossos dízimos, com a fartura, com a bênção financeira. E não está errado, está escrito aqui que Deus vai fazer isso, amém? Você crê que Deus é poderoso para fazer? Para encher seus lagares, seus celeiros, você crê?
Eu também creio. Só que Deus nos chama a atenção aqui nesse versículo para uma palavrinha. Ele fala: honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias. Né? O que seria essa honra a Deus? Como que nós vamos honrar ao Senhor com as nossas primícias e os nossos bens? A honra, quando você traz a sua oferta, os seus dízimos à casa de Deus, se você está honrando ao Senhor, né, dentro do teu coração, se você está trazendo com honra, com entendimento, quando você traz para o Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, com entendimento, com temor, com graça, como um culto, como uma adoração ao Senhor, né? Então você está honrando ao Senhor. Tem pessoas que, como aquela viúva pobre, ela trouxe tudo o que tinha. Jesus estava ali, olhando ali o gasofilácio. E ele viu muitas quantias enormes sendo colocadas ali. Mas o que chamou a atenção dele foi a oferta daquela viúva que deu tudo o que tinha, né? Era a honra que ela tinha no coração dela. A honra, queridos, é o propósito da sua oferta. Você precisa ofertar e dizimar porque você honra o Senhor, né? Os celeiros sendo cheios plenamente, né? E os teus lagares transbordando, é o efeito não da sua oferta, mas da honra que você está dando a Deus no seu coração, quando você o cultua com a sua oferta e com os seus dízimos. Amém? Eu quero... Sempre me vem à mente, né, um versículo que fala assim: não se apresente diante do Senhor de mãos vazias. E muitas vezes a gente vem para a casa de Deus, às vezes a gente não tem, né, aquela oferta. E a gente precisa começar a olhar a palavra de Deus com mais seriedade com relação a isso. Então, eu vou dar uma dica para vocês, né? Isso assim, valeu muito para mim, tem me ajudado muito. Se você, por exemplo, vai dar uma oferta ao Senhor, aí você recebe o pagamento, aí você tira lá R$100, R$50, aí vem no domingo ou numa terça, entrega lá aquele dinheiro todo naquela oferta. Aí o resto do mês, você vem cultuar o Senhor, vem aqui na casa de Deus, e você não tem. Aí passa esse momento de adoração, um momento de culto, né, de adoração ao Senhor, de honrar o Senhor, você está de mãos vazias, você não tem. Vou te dar uma dica: pega esses R$100, esses R$50, esses R$20, esses R$30, divide ele, todos os cultos, você divide um pouquinho para cada culto, e você não vai ficar sem participar do culto honrando ao Senhor neste momento. Amém? E quando você começa a fazer isso, é só um treininho, só um treinamento. Quando você começa a fazer isso, porque você entendeu que você não deve apresentar-se diante de Deus com suas mãos vazias, e você quer honrar o Senhor, você quer cultuar o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas em todos os cultos, você não quer ter essa quebra ali, né? Na hora da oferta, Deus vai receber isso. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar o tempo que você não vai precisar dividir mais. Você vai ter todos os cultos abundantemente para ofertar. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém? Glória a Deus. Então vamos trazer a nossa oferta na casa do Senhor, honrando ao nosso Deus. Venha com esse espírito de honra ao Senhor. Consagrar ao nosso Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar a honra nesta noite, Senhor. Honrar o Senhor com as nossas ofertas.
A tua igreja te honra nesta noite com as ofertas e com os dízimos. A tua igreja te adora nesta noite com as ofertas e com os dízimos. A tua igreja te faz um trono de louvor e de adoração com as ofertas e com os dízimos. Senhor, em nome de Jesus, como a tua palavra promete, que o Senhor vai repreender o devorador, que o Senhor vai derramar bênção sem medida, que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Ó Deus, nós clamamos o Senhor, mas ainda que isso não aconteça, eu acho difícil não acontecer, porque o Senhor não mente, e é a tua palavra que declara e promete. Mas se assim for, nós vamos continuar, Senhor, te adorando com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e engrandecendo o teu nome. Ó Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ofertar, de poder dizimar e de ser cooperador com uma obra tão grandiosa como a obra do teu reino. Muito obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode permanecer de pé, nós vamos orar encerrando. Eu queria orar em especial pela vida do João Lucas, recém-nascido, filho do Alessandro com a Lilaiane, que está em recuperação no hospital. Queria orar também pela Raquel, que fez uma cirurgia essa semana e também já está aí em processo de recuperação. E quero orar também pelo Breno, que é aniversário do Breno hoje. Vem pra cá, Breno. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje ou essa semana? Corre aqui, Breno. Agradecer a Deus por essa vida tão preciosa. Breno, que tem servido o reino, né, o chamado, o propósito. Igreja, feche teus olhos, estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos, Deus, te agradecer por esse culto, por essa palavra. Pai, nós queremos levantar um clamor agora, Deus, pela vida do João Lucas, que está lá naquele quarto de hospital. Deus, que o Senhor traga realmente a tua provisão sobre a vida dele, ó Deus. Que ele venha, ó Deus, continuar crescendo, ó Deus, saudável, em nome do Senhor Jesus. Opera o teu poder sobre a vida dele, ó Deus. Traga todas as condições que ele precisa, ó Deus, para logo estar na sua casa, com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós apresentamos a vida da Raquel, ó Deus, nesse processo, ó Deus, de recuperação pós-cirúrgico, ó Deus. Esteja com ela, fortalecendo, ó Deus, trazendo graça, trazendo provisão, trazendo saúde, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos também pela vida do Breno, ó Deus, por mais esse ano de vida. Declaramos, ó Deus, que vai ser um ano de bênçãos, um ano de vitória. Derrama sobre ele, ó Deus, muita força, muita saúde, muita unção. Que ele venha alcançar os planos e os sonhos que o Senhor tem preparado para a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo e declaramos que vamos continuar numa semana, Deus, debaixo da tua cobertura, debaixo das tuas mãos, ó Deus, vivendo de vitória em vitória, de glória em glória, de milagre em milagre, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga: Deus abençoe você, que você possa ter um restante de noite abençoado. Nós temos cantina lá no fundo, tá vendendo pastel. Se você quiser pagar um pastel pro Breno aí de aniversário, ele falou que aceita, viu?